A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos estudando a obra clássica O Diálogo com as Sombras, de Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Nós estamos na segunda parte dessa obra e hoje vamos concluir o capítulo 6, Os Assistentes. E Hermínio Miranda, na última vez em que estávamos conversando sobre esse capítulo, estava mencionando a presença de pessoas que gostariam de observar o trabalho ou, de uma certa forma, assisti-lo. Pessoas estas que não fazem parte da formação do grupo. Então são muitas ponderações com relação a essa condição. E nós paramos no parágrafo: em suma, a meu ver, o autor assim se pronuncia. Como regra geral, o grupo mediúnico não deve permitir a presença de pessoas estranhas às suas tarefas, somente em condições muito especiais, excepcionais mesmo. Deverá fazê-lo se dispuser de cobertura e consentimento expresso dos benfeitores espirituais. Então, meu caro ouvinte, preste bem atenção nessa condição. A casa espírita, como a reunião de desobsessão, qualquer atividade dentro do núcleo religioso da casa espírita, sempre dá certo quando nós nos dispomos a ouvir os benfeitores. Toda a casa dá certo quando segue as diretrizes da espiritualidade superior. Esses casos serão previamente selecionados pelos mentores do grupo, e nem sempre conhecemos as razões pelas quais assim decidem. Pode ser que o tratamento exija certos tipos conjugados de mediunidade ou de recursos outros, de que o grupo não disponha no momento, como, por exemplo, número maior de médiuns ou um doutrinador especial. Pode ser também que seja necessária a presença de determinada pessoa encarnada, com a qual desejam pôr o espírito manifestante em contato direto. Pode ser ainda que não desejem, com um caso especial, interferir no fluxo normal do trabalho, ou então estaria havendo dificuldade em atrair o espírito a ser tratado, até o local onde habitualmente se realiza a sessão. Enfim, há sempre razões respeitáveis quando um dirigente espiritual de nossa confiança propõe que o trabalho seja feito à parte. Evidentemente, nessa hipótese, a sessão exige tais cuidados que, obviamente, não poderia ser realizada sob as condições normais. Nesses casos, os espíritos orientadores solicitarão uma sessão especial, em dia e hora previamente combinados, designando ainda quem dela deve participar. Mas o que diz Allan Kardec a respeito das sessões mediúnicas? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Por que a reunião mediúnica de desobsessão deve ser privativa? Allan Kardec, no projeto 1868, nos diz que um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. Em se tratando de prover à sociedade de um local convenientemente situado e disposto para as reuniões e recepções. Ressalta, dentre outros itens, o terceiro: um compartimento destinado às evocações íntimas, espécie santuário que não seria profanado por nenhuma ocupação estranha.
Trata-se de Obras Póstumas, 37ª edição, no Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, no ano de 2005, página 339. E também do Livro dos Médiuns. Kardec também esclarece, no artigo 17, Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que as sessões serão particulares ou gerais, nunca serão públicas. Ele assinala que as reuniões particulares possibilitam os assuntos de estudo que mais tranquilidade e concentração reclamem, ou que elas julguem conveniente aprofundar antes de tratá-lo, em presença de pessoas estranhas. Isso, no que diz respeito a pessoas perturbadas, sob o domínio de rancorosos obsessores ou possessores. Mas e aqueles que apenas desejam assistir aos trabalhos? Devem ser admitidos? Na minha opinião, não. Não que o grupo mediúnico seja uma sociedade secreta, hermética, esotérica e misteriosa, mas porque é da essência uma atitude de recato, de sigilo, de discrição. O trabalho mediúnico, especialmente o de desobsessão, não é para ser divulgado nem exibido como espetáculo público. Isso é muito importante, meu caro ouvinte. O trabalhador da reunião mediúnica de desobsessão não pode contar os casos como se estivesse falando sobre um assunto de um programa de TV ou de algo corriqueiro do dia a dia, para as pessoas que não estão dentro do mecanismo do trabalho. Isso se chama discrição. É muito importante essa reserva. Há algum tempo, um amigo a quem muito respeito e admiro, pelas nobres qualidades de caráter e cultura, começou a observar em seu próprio lar a formação de um pequeno grupo mediúnico, sem ser espírita, mas dotado de curiosidade intelectual e pragmatismo, passou a assistir à distância algumas sessões e a solicitar livros para informar-se do assunto. Ao observar que os trabalhos enveredavam, como acontece com frequência, pelo atendimento aos sofredores desencarnados, me fez uma pergunta perfeitamente válida. Você não acha que existe aí um problema ético bastante grave? Queria referir-se, como explicou mais adiante, às interferências voluntárias ou involuntárias do grupo em problemas de outras pessoas, encarnadas ou não, e ao trato das revelações de caráter íntimo, que ocorrem no andamento dos trabalhos mediúnicos. É certo realmente que o diálogo com os espíritos, que se arvoram em cobradores de faltas alheias, traz revelações e informações que devassam a intimidade alheia. Então, meu caro ouvinte, é justamente por esses motivos mais íntimos que nem todos estão preparados para lidar, porque nós vivemos uma vida de caminhar em função do conhecimento de si mesmo. E há coisas que nós desejamos esconder de nós mesmos, mas os espíritos sabem. Então, expor uma pessoa estranha numa abertura de horizontes de intimidade revelada para todos que estão ali presentes na reunião, vai constranger. A pessoa não está preparada, a pessoa não vai aceitar, o orgulho não vai admitir, e vai ter uma comoção, uma ideia refratária que vai gerar um psiquismo perturbador para o equilíbrio do andamento da reunião. A pergunta, como disse, é válida e o problema antiquíssimo. Voltemos uma vez mais à experiência e à sabedoria do nosso amado Paulo. Pelo contrário, escreve ele na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículos 24 e 25. Se todos profetizam e entra um infiel ou não iniciado, será convencido por todos, julgado por todos. Os segredos de seu coração serão descobertos.
e, prostrado de rosto ao solo, adorará a Deus, confessando que Deus está verdadeiramente entre vós. Já naqueles recuados tempos, por conseguinte, dava-se o fenômeno da indiscrição de espíritos afoitos com relação aos segredos da intimidade alheia. Paulo, no seu pragmatismo, via no caso o seu aspecto positivo, ou seja, o de levar o descrente, que ele chama de infiel ou não iniciado, à crença e ao reconhecimento da presença de Deus entre os primitivos cristãos. E isto é legítimo e proveitoso, sem dúvida, porque muitos dos que se acham mais fortemente entrincheirados nas suas descrenças e revoltas precisam de um impacto maior para desalojarem-se do seu comodismo ou de sua vaidade. Não podemos, no entanto, perder de vista o fato de que a norma é o respeito à intimidade alheia, com todas as suas fraquezas, suas angústias, seus desenganos e seus erros, por mais clamorosos que sejam. Quando no decorrer do trabalho mediúnico surge uma denúncia ou revelação acerca das fraquezas alheias, essa informação é recebida com reserva e, se verdadeira, com redobrado respeito e discrição. Não é para ser proclamada, divulgada ou comentada, nem mesmo na intimidade da equipe de trabalho. Então é assim, meu caro ouvinte, a reunião mediúnica de desobsessão nos desnuda espiritualmente. Nós nos colocamos frente a frente a nós mesmos, com todas as nossas necessidades de ressignificação de valores, de reformulações, porque serão reveladas as nossas intimidades e a intimidade de muitos, por conta do mecanismo dos processos obsessivos. Então a equipe tem que estar preparada para manter esse mecanismo de discrição, de respeito às condições de fraqueza dos outros, porque também são as nossas fraquezas. Daí o fato de não podermos abrir publicamente as reuniões mediúnicas para não estabelecer um concurso de apropriação de horizontes amplos de revelação da intimidade de cada um. Vamos continuar raciocinando sobre a presença dos assistentes nas reuniões mediúnicas já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando juntos a obra Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Já estamos na segunda parte dessa obra. Hoje estamos finalizando o capítulo 6, Os Assistentes, e estamos refletindo sobre a conduta de um grupo de uma reunião mediúnica em admitir ou não pessoas estranhas, a não ser em condição excepcional, autorizada pelos benfeitores da casa, com um propósito digno. E o quanto é importante a discrição, porque as revelações das nossas intimidades, das pessoas que vão buscar recursos de assistência espiritual na casa espírita, vão ser reveladas. Nós não podemos divulgá-las, não podemos fazer das comunicações um objeto de uso, de assunto corriqueiro
para com as pessoas fora do conjunto, muito menos com as próprias pessoas dentro da própria reunião. Nós temos que manter esse sigilo, esse respeito, essa postura ética de reconhecer que somos todos necessitados da luz de nosso Senhor Jesus Cristo. E Hermínio de Miranda confirma isso. Todos nós estamos em posição vulnerável com relação a essas impiedosas indiscrições, que põem à mostra aspectos de nossa pobre pessoa, que desejaríamos continuassem em segredo. Por isso precisamos estar preparados para que tais revelações não nos apanhem de surpresa e não nos atinjam de maneira a desequilibrar-nos. Uma ocasião, no desespero angustioso de me ferir, um companheiro com poderosos recursos de hipnotizador trouxe ao nosso grupo o espírito de um irmão meu, desencarnado recentemente e ainda em difíceis condições de desajustamento no mundo espiritual. Ou talvez nem o tenha trazido, mas apenas imaginado o episódio como estratagema na desesperada tentativa de desarmonizar-me. Dizia ele que meu irmão estava presente, sob seu domínio, e aparentemente, dirigindo-se a ele, dizia: "Não tente escapar, que eu aperto mais o laço." E voltando-se para mim: "Ele gostava de tomar umas e outras, não é?" Graças a Deus, não me deixei impressionar. Dei-lhe razão. Sim, infelizmente, meu irmão atormentou-se com o vício do álcool, provavelmente sob a influência obsessiva de algum antigo comparsa ou vítima. Quem sabe se do próprio que ora me trazia. Felizmente, o ardil não produziu os resultados que ele esperava. A conversa prolongou-se por muito tempo e extravasou para outras sessões. O companheiro acabou se convencendo, graças a Deus, e partiu arrependido em pranto. De modo que, se o grupo está bem ajustado e integrado, todos se estimam e se respeitam. Não é a leviandade de um pobre espírito em estado de angústia que vai desequilibrá-lo. Mas se há estranhos na sala, o problema se torna bem mais sério. Então é assim também conosco. Vamos nos deparar com situações muito íntimas, relacionadas a parentes desencarnados, ou condições argilosas, armadilhas, que não obrigatoriamente sejam verdade, para nos testar. Por isso é muito importante o equilíbrio, a homogeneidade de pensamentos, o respeito dos próprios componentes, o apoio mútuo para não nos permitirmos a essas armadilhas. Por outro lado, mesmo abstraindo essas ocorrências mais graves, não podemos ignorar que há um clima de sintonia espiritual entre os que participam de trabalhos mediúnicos, tanto entre os encarnados como entre estes e os orientadores desencarnados. A introdução de um estranho causa certo desajuste, que nem sempre é possível corrigir com facilidade e rapidez. Tive também algumas experiências nesse sentido. Por 2 vezes quebramos, em um grupo mediúnico, a regra que havíamos estabelecido, de não admitir pessoas estranhas às tarefas. Não havia problemas particularmente graves com essas pessoas, e nem as movia a simples curiosidade. Num caso, tratava-se de um colega de trabalho de 2 dos membros do grupo. Embora não espírita, encarava com simpatia nossa doutrina. Sua esposa desencarnara relativamente jovem, e ele estava profundamente abalado. A instâncias de um dos nossos companheiros, resolvemos concordar com seu comparecimento a uma das sessões semanais. Talvez alimentasse ele a esperança de uma notícia acerca da esposa, ou quem sabe até uma palavra dela mesma. Sentou-se em uma cadeira à parte, fora do círculo que compunha a mesa, e lá ficou em silêncio
em atitude respeitosa. Na verdade, sua presença não impediu a realização dos trabalhos da noite, mas eles se arrastaram dificultosamente. Havia grandes hiatos entre uma manifestação e a seguinte, e parecia pairar no ar certa dissonância, que não conseguimos vencer, e que causava inegável obstrução ao fluxo normal das tarefas da noite. É certo que, conscientemente, ele não contribuiu para dificultar-nos o curso do trabalho, e isso nem passaria pelas nossas mentes, mas é evidente que a sua presença desregulou qualquer coisa imponderável e acarretou a necessidade de cuidados adicionais por parte de nossos benfeitores, para que a sessão pudesse realizar-se. Esse aspecto negativo repetiu-se com as mesmas características em circunstâncias semelhantes, com uma jovem a quem concedemos permissão para assistir aos trabalhos. Depois dessas duas experiências, voltamos à rígida política de não admitir ninguém, a não ser os componentes regulares da equipe. Essa, portanto, é a regra, imposta pela disciplina e pela segurança da tarefa. Então não é por má vontade, não é por discriminação, não é por sermos melhores do que ninguém dentro da reunião. Existe um fluxo natural conquistado pelo respeito, pela homogeneidade de conexão dos pensamentos, que estabelece um fluxo mediúnico, e uma pessoa fora desse fluxo de homogeneidade, sem que não deseje, pode atrapalhar e bastante. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o espírito Emmanuel, no capítulo 87, sob o título Enfermagem do Espírito. Observa o recinto onde repousa, em tratamento, o enfermo que amas. Enterneceste ao vê-lo vencido, aniquilado, sofredor. Nem de leve poderias admitir a leviandade da visita que lhe invocasse a atenção fatigada para questões inoportunas. Não compreenderias a atitude de quem buscasse converter tanta dor em razão para motejo. Agradeces para ele o auxílio e o respeito, o remédio e o silêncio. Vê-se o espírito desencarnado, em perturbação, nas mesmas circunstâncias. Ajuda-o nas reuniões íntimas de oração, facilmente conversíveis, em gabinetes curativos da alma. Não lhe exponhas o martírio mental, à curiosidade ou ao gracejo. Ampara-o com discrição e bondade. É nosso irmão, acima de tudo. É o necessitado de hoje. Lembra-nos que é possível sejamos nós o necessitado de amanhã. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, nesta obra Seara dos Médiuns, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que vem nos confirmar as orientações de Hermínio Corrêa de Miranda, a necessidade da discrição, do respeito e da permissão e boa vontade de estarmos desnudos espiritualmente para apresentar também as nossas necessidades e admiti-las, substituindo o orgulho pela receptividade às correções necessárias que carecemos, em favor da nossa saúde integral, em favor da nossa recuperação de valores do espírito. Então, da mesma forma que vamos visitar um enfermo muito querido em um hospital e merece o nosso silêncio, o nosso respeito, a nossa prece,
a nossa vontade que ele seja amparado pelos mensageiros celestes, abençoado por Deus, assim também nós, nas reuniões mediúnicas, diante daqueles que Jesus permite que adentrem a reunião e se comuniquem, sejam também recebidos com acolhimento, com muito carinho, com muito respeito e sempre na vigilância do propósito de estarmos diante de nós mesmos nesse processo da pedagogia, da educação de espírito. Meu caro ouvinte, receba um grande abraço, muita luz e paz em sua vida. Rio de Janeiro e até o próximo apresentou programa. Mediunidade e Obsessão.